que aprender a compreendê-los e ao mesmo tempo compreender que é um mito, ou seja, não é uma verdade bíblica, para que isso não venha influenciar o funcionamento da nossa igreja. O primeiro mito muito comum que nós encontramos: a igreja precisa escolher entre qualidade e quantidade. A igreja vai escolher entre qualidade e quantidade. Uma vez eu ouvi uma pessoa, inclusive ele era pastor, ele fazia um comentário a respeito da Aníbal e da Torquato. E ele dizia: eu não queria estar no lugar daquele pastor, não. Aquela igreja tem muita gente. Ixi, ele vai ser muito cobrado por Deus. Eu prefiro a minha, tem bem pouquinha gente, tem 40 gatos pingados, e aí eu consigo controlar todo mundo, e eu não vou ser cobrado diante de Deus por erro de ninguém. Mito. Não tem nada a ver. Em todos os lugares vão ter pessoas predispostas a obedecerem a palavra de Deus e pessoas predispostas a não obedecerem a palavra de Deus. E não é o fato da minha igreja ser pequena ou da igreja ser grande que vai resolver isso. Na verdade, claro, existe estratégia, existe estilo de liderança que vai ser determinante para que você venha a ter a capacidade de liderar grupos maiores e grupos menores. Existem diferenças entre lideranças de grupos pequenos e grandes. Mas, gente, preste atenção para esse fato. Qualidade e quantidade não se opõem. Se nós pensarmos no aspecto quantidade e qualidade, se nós olharmos para a definição da palavra em si, nós vamos observar que não se opõem, né? Por exemplo, vamos falar lá, o que é uma igreja com qualidade? Se refere ao quê? Aos membros daquela igreja. São membros comprometidos com a palavra. Quando nós imaginamos esse aspecto qualidade, nós estamos falando que, na verdade, é o tipo de discípulos que a igreja produz. Um discípulo comprometido, um discípulo fiel às Escrituras, um discípulo fiel à sua igreja, um discípulo fiel à liderança. Quando nós olhamos o outro aspecto, quantidade se refere ao número de pessoas que fazem parte daquela igreja. Agora, deixa eu perguntar para você: qualidade e quantidade se opõem? Não. Se uma igreja cresce de forma qualitativa, ou seja, ensinando os membros a serem comprometidos, ensinando os membros a serem como Jesus, automaticamente essa igreja vai o quê? Se reproduzir. Ela vai se reproduzir, porque Jesus nos ensina a nós levarmos o Evangelho a todos os lugares. Jesus fala para nós aproveitarmos a oportunidade para os que estão de fora, em relação às pessoas que precisam de Cristo. Jesus fala para nós testemunharmos dele em todos os lugares. Então, automaticamente, um membro maduro vai ser um membro que vai se reproduzir. Então, não se opõe. Não tem nenhuma oposição, não atrapalha, uma coisa não anula a outra. Você está conseguindo me entender? Na verdade, se nós temos uma igreja madura, nós vamos ter uma igreja que vai gradativamente crescer. E uma igreja sadia, ela cresce em torno de 15 a 20% ao ano. Essa é uma igreja sadia. Ela cresce nessa média de 15 a 20% ao ano. Um pouco mais do que isso, talvez, não tem problema nenhum. Mas uma igreja sadia cresce. Por quê, gente? Porque leva os membros a terem comprometimento com a propagação do Evangelho.
Normal. Se eu entreguei minha vida a Cristo, eu estou amadurecendo, eu quero levar o Evangelho de Jesus a outras pessoas também. Mito número 2, que é muito comum nós encontrarmos também dentro das igrejas. Mito número 2. É necessário comprometer a mensagem pregada para que a igreja cresça. É necessário comprometer a mensagem pregada para que a igreja cresça. Esse é um momento de alegria, viu? Imagina se estivesse aqui no corredor. Mas a gente consegue. Está conseguindo acompanhar? Está conseguindo acompanhar? Então, existe um falso discurso de que para a igreja crescer é preciso comprometer a mensagem. E aí usa-se um termo muito utilizado hoje em igrejas batistas, em igrejas que não são renovadas, chamado termo de igreja avivada. Porque há muito tempo, até 10 anos atrás, acreditava-se que as igrejas tradicionais, vamos dizer assim, igrejas não avivadas, melhor utilizando, não renovadas, eram igrejas que não cresciam. Eram igrejas que não cresciam. E que para que a igreja crescesse, era preciso ela passar por uma renovação. E que renovação era essa? Aquela renovação pentecostal, do batismo com o Espírito Santo, e toda aquela coisa. E muitas igrejas, inclusive batistas, elas renovaram naquela época, exatamente porque elas não cresciam. Pelo contrário, elas estavam diminuindo. Mas preste atenção, a gente não precisa mudar a nossa doutrina, deixar os nossos ideais, mudar a nossa convicção. E nós temos uma convicção. Nós não precisamos mudar essa convicção para podermos crescer, gente. Se nós precisarmos pegar a nossa Bíblia e deixar de lado para que haja crescimento, peraí, tem alguma coisa errada. Então o Evangelho de Jesus está falhando. O Evangelho de Jesus não está sendo verdadeiro. Tem alguma coisa errada aí. Na verdade, nós nunca podemos comprometer as nossas verdades doutrinárias, as verdades bíblicas. Nós nunca podemos comprometer em busca de um crescimento. Pelo contrário, nós temos que estar alicerçado na verdade das Escrituras. E aí, de 2 anos para cá, mais 5 anos, apareceu um termo novo nas igrejas, chamada igreja avivada, diferente de igreja renovada. Então era um culto que, na verdade, era um culto parecido com o culto pentecostal. Nesta noite nós vamos orar pelos irmãos que estão enfermos e vamos lá, quem precisa de oração, vem aqui para frente para nós orarmos. Inclusive, nós tivemos uma igreja lá em Curitiba, que era uma igreja que eu passei 2 anos naquela igreja lá em Curitiba, e ela passou por essa mesma experiência. O pastor Bob viajou para os Estados Unidos, e ele deixou uma outra pessoa que já estava com ele há muito tempo, e essa pessoa queria crescer a qualquer custo, e ela então mudou o conceito. Nós agora vamos ser uma igreja avivada, porque existia um movimento de que para crescer, você precisava pelo menos se tornar avivado. E aí o que ele fez? Ele começou a fazer esses cultos, né? Esses cultos mais sensacionalistas, que chamam a atenção, aflora a emoção das pessoas, né? Vamos lá, irmãos, aqui para frente, nós vamos orar por todo mundo que está atrás de trabalho, e essa coisa mais emocional, e o pessoal sente aquele negócio vibrando, aquele negócio mexendo dentro de si. A igreja cresceu com o crente pentecostal. E o crescimento foi por água abaixo, que a igreja dividiu. Então, na verdade, a nova igreja batista, o pastor Davi,
que foi usado por Deus, que é até hoje, mas foi usado por Deus para trazer esse estilo de igreja. Deus, através da Nova Igreja Batista, mostrou que para crescer, nós não precisamos comprometer a doutrina. E na verdade, o que as igrejas batistas tinham, que fazia, que impedia com que elas crescessem, não era a sua doutrina, era a metodologia utilizada, que ela vinha sendo utilizada desde a década de 50, desde o meio do século 20, e o ser humano foi mudando. O ser humano foi mudando, o ser humano foi modificando, os hábitos foram mudando, os estilos foram mudando, mas a igreja queria ficar naquele mesmo estilo do cantor cristão ou da harpa cristã, e ali os irmãos, e aquele irmão dirigindo lá na frente. Gente, há 8 anos atrás eu estava numa igreja batista, exatamente assim, os irmãos lá, vamos lá puxar o hino da harpa cristã, número tal, e o dirigente lá fazendo isso aqui. 8 anos atrás, e não queriam um motivo de mudar isso. Na verdade, a metodologia nós mudamos, a doutrina não. A metodologia nós renovamos, porque o ser humano mudou completamente. E aí foi que nós criamos algumas estratégias, como por exemplo, Noite Caipira, né? Noite Caipira, e Noite Caipira depois da peça de Páscoa, e agora também do Frozen, que teve muita decisão, é a noite evangelística com o maior número de decisões da igreja. Noite Caipira, uma coisa tão simples. E para muita gente, logo quando começou isso, para muita gente, nossa, esse Cruz Credo, isso aí é adoração a São João, São Pedro e Santo Antônio. Nós estamos utilizando aquilo que o mundo gosta para fazermos discípulos para Cristo. O apóstolo Paulo fala: fiz-me de tudo para ganhar o maior número possível de pessoas. Fiz-me de judeus para com judeus, fiz-me de gentios para com gentis, fiz de tudo para alcançar o maior número possível de pessoas. Se for possível, a gente se faz de católico para ganhar os católicos, não tem problema não. Uma vez a pessoa perguntou de mim: pastor, o senhor faz missa de 7º dia? Faço. Preguei o evangelho. As pessoas que estavam ali precisavam escutar o evangelho. Preguei o evangelho, mandei bronca. Se eu for pensar na tradição, missa de 7º dia para orar pelo defunto, e quem disse que é o defunto que eu estou no meu pensamento? Eu estou no pensamento com os vivos que estão lá. É isso que está no meu pensamento. Os vivos que precisam da mensagem de Jesus. Gente, foi direto, pregação direta. Talvez aquelas pessoas que estavam ali, depois conversando com a pessoa que me convidou, não é? E diziam o seguinte, eu estava ali conversando, aí dizia: pastor, está vendo isso aqui? Você é chefe do tráfico aqui da área. Eu olhava, né? Olhava para o Rafael: tu me traz para cá, rapaz. Aí do outro lado, pastor, aquilo ali, só foi um monte de coisa. Está fugindo da polícia. Meu irmão, nunca olhei de olho aberto. Deus que o Senhor abençoe. De olho aberto. Talvez aquelas pessoas nunca teriam oportunidade de ouvir o evangelho se não fosse ali naquele local, naquele dia. Naquele dia eu falei sobre as escolhas que nós temos e o resultado final de nossas escolhas. Talvez nunca elas não teriam oportunidade em outro lugar como tiveram ali. Nós temos que fazer de tudo para ganhar o maior número possível de pessoas para Cristo. Num dia que nós percebermos que a nossa peça de Páscoa, por exemplo, já não está mais evangelizando, já não ganha mais novos convertidos, se tornou um programa para crente. Um programa para crente. Num dia que nós percebermos isso, nós deixamos de fazer, porque o trabalho que dá é para nós alcançarmos aqueles que estão sendo perdidos, que estão indo para o lago de fogo. E hoje existe uma estatística, existe um número nas igrejas, um número que mostra que igrejas que têm grandes apresentações, isso é nacionalmente e mundialmente, é um fenômeno em todos os lugares. Igrejas que fazem grandes apresentações são as igrejas que mais estão crescendo ao redor do mundo.
Se um dia nós percebermos que isso não funciona mais, olha, vamos parar, porque o objetivo é ganhar as almas, ganhar as pessoas que estão sendo perdidas. Esse é o objetivo. Teve uma noite evangelística que nós fizemos, foi Anos Dourados. Os irmãos coroa gostaram que só, opa, legal, vocês gostaram. Mas qual era o objetivo? Trazer aquela pessoa que não iria para uma igreja nunca, mas ela vem para uma atividade assim. Uma vez a minha esposa, no tempo que nós éramos noivos, ela convidou uma amiga para a igreja para uma noite dessa. A amiga olhava para ela: isso aqui é uma igreja mesmo, Janaína? Não tem certeza? E todo mundo vestido, não é? O pastor Davi com aquela camisa toda colorida brilhantina, não era brilhantina, aquele negócio que brilha, aquele negócio na roupa. E ela olhava, e com aquela barba que nem do Raul Seixas. E ela olhava: isso aqui é igreja mesmo? Isso aqui não é um show não? Por umas 4 vezes ela perguntou. No final ela aceitou a Jesus. Esse é o nosso objetivo. É isso que nós fazemos, é isso que nós queremos. Nós fazemos de tudo para alcançar o maior número possível de pessoas. Nós fazemos de tudo para alcançar um mundo que está indo para o lago de fogo. De tudo nós fazemos. E nós queremos fazer mais ainda, de tudo, dar o nosso máximo para alcançar o maior número possível de pessoas. Irmãos, essa construção tem esse objetivo, não é outro. É para isso que nós estamos nos esforçando. É para isso que nós estamos ali, fazendo esforço sobrenatural. É para isso. Porque nós queremos mais espaço para aqueles que estão vindo. Deus está usando a Grande Circular para ser uma referência nessa zona da cidade de Manaus, em levar o evangelho verdadeiro, a mensagem transformadora. Quantas famílias não estão aqui que estavam com um casamento à beira do precipício? Quantos não estão aqui que estavam já no fundo do poço? Quantos não estão aqui que já não tinha mais esperança? Jesus transformou completamente. É por isso que aqui nós estamos. Para acabar essa parte, eu quero agora falar com você os 4 motivos que dirigem as igrejas. 4 motivos que dirigem as igrejas. Geralmente as igrejas são dirigidas por 4 motivos. E quais são esses motivos? 4 motivos que dirigem as igrejas. Primeiro motivo: igrejas dirigidas pela tradição. Igrejas dirigidas pela tradição. A frase preferida dentro dessa igreja é: nós sempre fizemos assim. Nós sempre fizemos desse jeito. Nós sempre agimos assim. A igreja dirigida por tradição, ela perpetua o passado. Aquilo que foi feito no passado tem que se tornar uma regra, tem que ser feito sempre. E acaba que a vontade de Deus se torna secundária. E quando vem uma mudança, nós nunca fizemos assim antes. Olha, nós temos que ter cuidado com isso. E isso você tem que ter cuidado, porque, deixa eu dizer para você uma experiência. Geralmente, as pessoas que saem de igrejas dinâmicas como a nossa, para iniciar uma nova igreja, eu passei por isso. Então eu tenho o sentimento de ter passado por isso, eu sei o que é. Geralmente elas levam a cartilha Ctrl+C, Ctrl+V. O que fazia lá na Grande Circular, tem que fazer aqui agora em Manacapuru. E olha, irmãos, eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu tenho orado muito. Quando nós tivermos uma folga dessa obra, talvez nós vamos começar igrejas. Eu fico olhando essa estrada até Manacapuru, não tem uma igreja nossa. A estrada até Itacoatiara, não tem uma igreja nossa.
Nós podemos ampliar para lá. E há uma tendência de nós fazermos exatamente da mesma forma, não é? Da mesma forma. Só que cada lugar, nós não mudamos a doutrina, nós não mudamos o princípio é o amor e a palavra, firmes na palavra e no amor. Esse é o nosso lema, firmes na palavra e no amor. É isso que nos trouxe até aqui. É isso que tem movido esta igreja durante a história dela, firmes na palavra e no amor. Esse é o nosso lema. O lema não muda, mas a metodologia pode mudar. Se nós estamos num lugar que não tem um convertido na igreja, as pessoas estão começando a chegar. Vou dar alguns exemplos para vocês. Uma das últimas vezes que eu fui visitar o pastor Bob, ele disse para mim: Anderson, esse casal que está ajudando com jovens agora, que ele é um militar que tinha vindo da NIB, ele está tendo dificuldade. E aí eu percebi qual era a dificuldade. A dificuldade que ele queria fazer exatamente como ele havia aprendido na NIB. Para você participar da música, você tem que falar todos os versículos. Isso funciona quando é uma igreja firmada. Agora, como a igreja está começando, meu irmão, o cara não sabe nem o que é decorar versículo. Aí se você falar para ele: não, para tocar tu tem que decorar 5 versículos, o cara não vai conseguir. Aí eu estava explicando: não, você tem que ir devagar, começa com um versículo. A tua meta é ajudar essa pessoa a meditar todo dia decorar um versículo. Começa devagar. Queria ter aquela rigidez, aquela cobrança de uma igreja formada e firmada. E há uma tendência: não, porque lá a gente fazia desse jeito. A gente tem que ser maleável. A doutrina não muda, o princípio que nos move não muda, que é firmes na palavra e no amor. Mas a metodologia, ela pode ser adaptável. A metodologia, ela pode ser maleável, de acordo com o momento, de acordo com a circunstância. O que nós queremos é alcançar o objetivo. Se estamos firmes na palavra do amor, nós queremos alcançar os descrentes, nós queremos trazer novas pessoas para a igreja. Isso nós queremos alcançar. Então cada lugar é um lugar diferente. Nós não podemos criar uma tradição. Tem que ser assim e é assim. Como 1 mais 2 é 2. Com 1 mais 1 é 2. Com 2 mais 2 é 4. Não é uma ciências exatas. A metodologia, ela é aplicada e mudada de acordo com o momento. Então se um dia Deus levar o pastor Anderson para outro lugar, chegar um novo pastor, dizer: irmãos, nós não vamos fazer esse ano Viva Páscoa. Aí todo mundo: ah, não, esse pastor é do diabo. Não. Deus pode colocar um dia no pastor no coração: não, nós não vamos mudar. Como colocou no coração de um pastor da igreja, da primeira igreja Batista de São José dos Campos. Tinha um programa de Natal que todos os anos eles faziam. E aquele programa só estava atraindo crente, não evangelizava mais. E aí chegou um ano que ele disse: não vamos fazer mais isso. O propósito se perdeu. Cada momento é um momento. Assim como Deus também colocou no coração do pastor Anderson de nós não fazermos sonho de Natal, nós fazemos Viva Páscoa. E todas as igrejas fazem sonho de Natal. Algumas também fazem Viva Páscoa, pegando o nosso material dos anos anteriores. Nós temos que estar sensíveis à direção de Deus, ao que Deus quer naquele momento. Então é muito importante você entender isso. Nós não podemos perpetuar uma tradição, porque aquilo que era feito há 10 anos atrás não necessariamente vai ser feito agora. Você entendeu? Vai ser feito agora. Nós experimentamos fazer um programa de Natal. Um ano foi um desastre. Não via ninguém, bem pouquinha gente. Se eu tivesse com a mente fechada, com a viseira aqui do lado, eu nunca ia fazer Viva Páscoa. Eu ia querer fazer exatamente como é feito lá na Torquato. Eu nunca teria pensado nisso. Mas não, eu queria fazer o que Deus colocasse no meu coração. E eu fui o único que fez diferente. Olha o resultado que deu. Então nós temos que estar sensíveis à direção que Deus está dando e o momento que nós enfrentamos, o momento que nós passamos. Não criar, nunca perpetuar uma tradição. Não, tradição não. É a vontade de Deus que precisa prevalecer. Segundo ponto, de igrejas dirigidas, motivadas. Primeiro, por tradição. Segundo,
por personalidades. Tem lugares vazios aqui na frente, tem vários. Se você vir pelo corredor lateral, tem 6 lugares vazios aqui na primeira fileira. Igrejas motivadas por personalidades. Nessas igrejas, o mais importante é o que o líder da igreja quer, não a vontade de Deus. E quando nessas igrejas há uma mudança constante de pastores, que é muito comum no meio das igrejas batistas, a média de um pastor ficar na igreja é de 2 a 3 anos, e vai mudando. E quando há uma mudança muito grande, geralmente a personalidade de um líder é que sobressai, um líder forte dentro da igreja. Agora, um fator que nós temos que ter em mente, não é o que eu quero, não é a minha personalidade, não é o meu estilo musical, é aquilo que está sendo usado. O importante é o que vai atrair as pessoas, o importante é a eficiência dentro da igreja. Isso que é importante. A eficiência dentro do corpo de Cristo, não a minha personalidade, não o que eu quero, não é o meu estilo que tem que prevalecer, na verdade é o estilo daquela comunidade. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se nós formos para uma igreja, lá no interiorzão, lá no interior do Pará, quem é do Pará aí? Quem é do Pará? Deixa eu perguntar, no interior do Pará o pessoal usa carimbó? O pessoal gosta de carimbó no Pará ou não? Gosta de carimbó? Meu irmão, se eu fosse ser pastor do interior do Pará, sabe o que eu ia fazer? O estilo da música é tudo carimbó. Os irmãos estão lá, tudo feliz. Eu não ia usar o estilo de música que eu quero, não. Não é minha personalidade, é aquilo que funciona no local, é aquilo que é mais eficiente no local. Se tivesse lá no Nordeste, o estilo da música ia ser tudo forró. Forró. Qual o problema nisso? Pastor, isso é do diabo. Do diabo é o seu pensamento. Tudo foi criado por Deus. A Bíblia não fala que todas as coisas foram criadas por Deus? Todas as coisas. Se a Bíblia fala que todas as coisas, tudo foi criado por Deus, não tem exceção. O ritmo foi criado por Deus, a música foi criada por Deus. Agora, se usa um ritmo meio maluco, não podemos fazer nada. Existe uma igreja chamada Bola de Neve. Quem já ouviu falar dessa igreja? Quem conhece essa igreja? Bola de Neve. Só quem conhece essa igreja são os roqueiros, ó. É, não é verdade? Porque é uma igreja que ela, inclusive, está crescendo muito. Tem aqui em Manaus essa igreja? Tem? Está crescendo muito, mas qual é o estilo que ela tem alcançado? Roqueiro. Aí você chega lá no culto, que ela tá lá. Tem doido para tudo, meu irmão, até dentro de igreja. Foi um chamado que Deus deu para aquela igreja, alcançar um extremo da sociedade, os roqueiros. Ela está alcançando. Nós vamos criticá-la? Não, de forma nenhuma. Seríamos insensatos se nós criticássemos a atitude deles. Mas entenda, é um estilo que eles estão utilizando para alcançar um estilo específico de pessoas. Qual foi o chamado que Deus deu para a nossa igreja? Ficar numa igreja normal. Pastores são anormais? Não me entenda mal. Uma igreja na média, vou dizer assim, na média, porque nós temos pessoas de um extremo a outro extremo. Nós temos pessoas extremamente conservadoras, nós temos pessoas extremamente radicais. Aqui no radical está os emos, estão os emos, os roqueiros. Aqui no conservador está aqueles irmãos que vão para a igreja
não pode bater palma, não pode conversar. Nós estamos no meio. Isso quer dizer o quê? Nós alcançamos a maior quantidade de pessoas. A maioria das pessoas não estão no meio? Estão no meio. E ao mesmo tempo, alguns deixam de ser roqueiros e vêm para cá. É o caso do Carlos Henrique. Alguns deixam de ser tão tradicionais e vêm para cá. A gente alcança um pouquinho dos extremos, mas alcança a maioria também que está no meio. Entendeu? Mas são chamados. Deus deu chamados para alguns trabalharem com drogados. Não deu para mim esse chamado. Mas deve ter igrejas que trabalham especificamente com recuperação de pessoas. Tem igrejas, então são chamados diferentes, entendeu? Mas nós temos que entender a seguinte questão: não é uma personalidade que tem que prevalecer, é a vontade de Deus. O tempo todo, a vontade de Deus. O que é que Deus quer? O que é que Deus quer fazer? Talvez a direção de Deus hoje não vai ser a mesma daqui a 5 anos. Mas é o que Deus quer. E nós não podemos, quando acontecer as mudanças, nos surpreendermos. Não, meu irmão, a palavra é imutável. A doutrina é intocável. E o lema também é o mesmo, porque é bíblico. Firmes na palavra e no amor. O lema é o mesmo. Firmes na palavra e no amor. A doutrina não muda, mas a metodologia muda. Terceiro motivador de igrejas. Terceiro, o primeiro é tradições. O segundo, personalidades. Terceiro motivador de igreja agora. Entendeu? Estão acompanhando? Igrejas dirigidas por eventos. Eventos. Igreja dirigida por eventos. Na verdade, acaba que o propósito principal daquela igreja está ali. É um evento realizado pela própria igreja. E tudo se move ao redor daquele evento. Às vezes é aniversário da igreja. Outras vezes pode ser grandes apresentações, como nós temos no Viva Páscoa. E tudo funciona ao redor daquilo. Tudo, as pessoas se movem para aquilo. Tudo acontece para aquilo. Aquele é o objetivo principal. Olha, os eventos, eles servem de meios para nós alcançarmos os nossos propósitos. E não ao contrário. Olha, os eventos são meios utilizados para se alcançar os propósitos da igreja. E não o contrário. Você conseguiu entender isso? Então nós temos eventos sim, como por exemplo Viva Páscoa. O porquê que nós fazemos Viva Páscoa? O porquê? Ganhar os perdidos para Cristo. Gente, se não tem esse propósito, então não tem por que fazer. Ganhar os perdidos para Cristo. É por isso que nós fazemos Viva Páscoa. Nós não fazemos sim pelo simples ato de que isso mexe com o nosso brio, mexe com o nosso orgulho, de as pessoas chegarem aqui e verem um evento dessa magnitude feito pela gente. Nós fizemos. Não, meu irmão, são as vidas que nos motivam. Não é o nosso brio, não é o nosso orgulho, não é o nosso ego sendo elevado. São vidas, as vidas que vão ser salvas. É isso que nos motiva, não é outra coisa. Então o evento, ele não pode ser o objetivo final. Isso é importante você compreender. O evento nunca pode ser o objetivo final. Ele tem que ser um meio para alcançar seu objetivo. Não o objetivo final, e sim um meio para alcançar aquele objetivo, né? No caso do Viva Páscoa é ganhar almas para Cristo. Esse é o propósito. É por isso que nós fazemos, é por isso que nós nos mexemos, é por isso que nós trabalhamos tanto. E vamos começar a trabalhar a partir de amanhã. Amanhã nós vamos começar a montar cenário aqui da peça de Páscoa. Você já está convidado, viu? Eu prometo que não vai ter furadeira. Já vai estar convidado. E finalmente, o quarto motivador
que dirige uma igreja, que é o que nós vamos ver um pouquinho mais sobre esse quarto motivador. Igrejas dirigidas por propósitos. Igrejas dirigidas por propósitos. Igrejas dirigidas por propósitos. Sempre a pergunta que tem que estar por trás de qualquer ato, de qualquer atividade que nós fazemos é: qual é o propósito? Onde se encaixa? Em que propósito se encaixa essa atividade? Essa é a pergunta. Em que propósito se encaixa essa atividade? Sempre nós temos que estar atentos a essa pergunta: em que propósito se encaixa essa atividade? Em que propósito se encaixa essa programação? O porquê que nós fazemos? E quando isso se encaixa dentro dos propósitos da igreja, a igreja não vai andar sem rumo, sem direção, não vai andar perdida, cambaleando, olhando para um lado e para o outro. Não, tem uma direção, nós sabemos o que queremos. E aqui, esse evento é um meio, esse evento é uma atividade, esse evento apenas tem como objetivo alcançar os propósitos que nós temos pré-estabelecidos. Você entendeu? E aí nós sabemos muito bem o que queremos, para onde nós vamos. Nós temos direção. E são 6 propósitos. Eu vou falar bem rapidinho. Eu vou só citar os 6 propósitos. Aí nós vamos para o intervalo, tá? Os 6 propósitos. Olha só, gente. Nós temos que guardar isso. Nós temos que inculcar isso. Olha, tudo que nós fazemos, realizamos nessa igreja, estão ali diante de 6 propósitos. E o primeiro é o mais forte deles. Por que o primeiro é o mais forte deles, pastor? Porque muitos dos outros vão automaticamente convergir para o primeiro. Vou já explicar isso para você. Primeiro, evangelizar. Evangelizar. Segundo, então olha lá, primeiro, evangelizar. Segundo, ensinar. Jesus não deu a ordem de apenas evangelizarmos. Jesus deu a ordem de fazermos discípulos. E discípulos são construídos através do ensino. Discípulo é seguidor, não é discípulo do pastor Anderson. Não tem um discípulo não, tá? Pelo amor de Deus. Você é discípulo do pastor Anderson? Não, diga, eu sou discípulo de Jesus. É discípulo de Jesus. É isso que nós queremos fazer, discípulo de Jesus. Evangelizar, ensinar. Terceiro, enturmar. As pessoas que não fazem parte, elas não ficam muito tempo dentro da igreja. Esse é o enturmar. Nós temos que fazer parte. Aí, gente, qual evento o que nós fazemos na igreja que alcança o enturmar? Grupos pequenos. É por isso que é importante nós estarmos atentos às novas pessoas que estão vindo na igreja, olhando quem são e visitando, já trazendo para o nosso grupo pequeno, porque é isso que vai fazer com que ela faça parte da igreja e não seja apenas um mero espectador, um mero visitante, né? Tem que estar enturmada, fazer parte. Quarto, engrenar. Engrenar. O que é o engrenar? É nós encontrarmos a nossa função dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. Nós estarmos funcionando como uma engrenagem, trabalhando, sendo úteis para o funcionamento da igreja de Deus. Isso é engrenar. Onde nós conseguimos fazer isso? Ministérios. Os ministérios. Ministérios. Grupo de limpeza. Sem engrenar. Quinto, engrandecer. Um dos alvos é que a sua vida seja uma verdadeira adoração, um sacrifício vivo e agradável a Deus.
Isso é engrandecer, que você consiga engrandecer a Deus com a sua vida, com o seu testemunho, com o seu procedimento, né? Isso é engrandecer. Esse é o quinto é. E o sexto é e último propósito: espalhar. Espalhar esse estilo de igreja em outros lugares. Nós já temos a nossa Judéia e a Samaria, que quando Jesus mandou os apóstolos irem, ele falou: vão para todos os lugares. Aí lá em Atos ele fala, a área de ação: Judá, Samaria e os confins da terra. Judá é dentro da nossa região, dentro do nosso estado. Nós já temos a nossa para começarmos. Talvez está aí na estrada até Manacapuru, na estrada até Itacoatiara. Nossas próximas metas, quando nós terminarmos essa parte da construção, nós conseguimos deixar isso utilizável. Aí nós vamos olhar para missões. Por isso que é importante o seminário. É aqui que vai capacitar você, é aqui que vai preparar você, é aqui que vai dar as ferramentas para você. É a própria igreja, é a sua participação dentro da igreja que vai agregando valores, experiências, para nós espalharmos esse tipo de igreja por outros lugares. Nós vamos agora. Nós temos que ser dirigidos por propósitos bem definidos, e nós temos que conhecer esses propósitos. Esse é o norte. Nós sabemos o que nós queremos e nós temos propósitos que não permite que a gente venha sair da direção certa, que a gente venha sair do trilho. E aí nós falamos na semana passada dos 6 propósitos da igreja. Vocês lembram disso? Os 6 propósitos da igreja, pelo qual nós temos que nos basear, pelo qual nós temos que ter referência, que nós não podemos sair desse propósito. Tudo que nós fazemos na igreja precisa cumprir um desses 6 propósitos. Vamos lá? Primeiro propósito, qual foi que nós falamos? Evangelizar. Nós chamamos de 6 E's, exatamente para facilitar a memorização. Os 6 E's da igreja. O primeiro é de evangelizar. Nós estamos aqui, acima de tudo, para nós evangelizarmos. Deus colocou aqui para ser uma referência nessa zona de Manaus. E nós queremos alcançar essas pessoas que estão perdidas, que estão cansadas, que estão com barreiras criadas com o estilo de igreja que nós temos vivenciado nesses últimos dias. Ou vai ser uma igreja que vai pedir dinheiro, ou vai ser uma igreja onde o pessoal vai cair no chão, as pessoas vão gritar. É isso que pensa de igreja. Aí você me pergunta: pastor, mas ofertar não é bíblico? Sim, ofertar é bíblico. Nós contribuirmos generosamente é bíblico, mas não da forma que as pessoas estão fazendo. E por isso que nós optamos por não passar aquele negócio de sacolinha, não porque isso é errado e nem certo. Não dá para dizer certo ou errado. Não está na Bíblia como que deve ser. A Bíblia ensina que as finanças dentro da igreja, a contribuição, 2 Coríntios capítulo 9, é com generosidade, planejado, de acordo com como propomos nos nossos corações. Mas o meio que você vai fazer isso, a Bíblia não fala. E aí passou-se a sacolinha, mas isso tem criado uma barreira, impedindo que as pessoas cheguem-se a Cristo. Nós preferimos correr o risco de ter menos entrada, mas termos mais almas alcançadas, do que o contrário. Agora, quem ama Jesus contribui, gente, é impressionante. Quem ama Jesus contribui. Então, o primeiro propósito que nós aprendemos e falamos na semana anterior o primeiro é de evangelizar. Nós estamos aqui para evangelizarmos. Nós temos que guardar isso. Evangelizarmos. Segundo o de ensinar. Não adianta nós sermos uma igreja que evangeliza e não ensina as pessoas a serem como Jesus. A grande comissão que Jesus deixou para a igreja é fazer discípulos. Não foi evangelizar.
O evangelismo é um meio para alcançarmos isso, é o início, é o ponto de partida. Mas o nosso chamado como igreja é fazermos discípulos. E nós vamos fazer discípulos não apenas alcançando as pessoas perdidas para Cristo, mas ao mesmo tempo ensinando-as a guardar todas as coisas. Discípulo de Jesus, é isso que nós queremos fazer. Seguidores de Jesus. Terceiro vamos lá, terceiro enturmar. Nós temos que pegar aquelas pessoas e fazer com que elas sintam parte. Isso é um enturmar. Nós até fizemos gestos, não foi? Enturmar. Qual foi o gesto de evangelizar? Vamos lá, vamos lembrar. Evangelizar, não é isso? Evangelizar, ensinar, enturmar. Nós temos que nos lembrar sempre de nós sairmos da nossa zona de conforto. Domingo aqui no culto, eu estava cutucando um monte de gente. Gente, tem que ser natural isso na gente. Eu lá por trás, gente da igreja conversando entre si e batendo papo, e um monte de visitante. Eu cutucava, meu irmão já foi conhecer os visitantes. Ei, olha lá na frente, tem um monte de visitante. Ei, você, olha lá, aquele casal novo que está chegando pela primeira vez. Nós temos que colocar isso como método, porque isso é que faz com que as pessoas se sintam enturmadas, porque nós conversamos, conhecemos, e daqui a pouco nós convidamos para o nosso grupo pequeno, e daqui a pouco a pessoa já está enturmada na igreja. Nós alcançamos esse objetivo, esse propósito, através dos grupos pequenos. A igreja vai crescendo, as pessoas não se conhecem. Tem gente que frequenta a igreja que nem imagina que o outro frequenta, que passa pela rua, nem passa na cabeça dele, porque a igreja vai crescendo, só identifica quando vê a camisa. Quando vê, opa, aquele é da minha igreja. Aí você procura olhar para ver se conhece, não é? Mas nunca vi lá. Será que é algum ladrão que roubou a camisa? Uma vez o pastor viu uma pessoa com a camisa da igreja dele. Foi o pastor Davi. Aí ele viu a camisa, aí ele, puxa, é membro da igreja, eu tenho que conversar com a pessoa. Aí chegou lá, tudo bem? Que a gente tem, tudo bem? Aí o cara... Aí pensou, esse foi o ladrão que roubou do varal. Então a gente tem que estar enturmado, fazer parte de um grupo. E esse grupo se conhece. E nós temos que ter essa obrigação, de nós enturmarmos as pessoas que vão chegando. E vão chegando pessoas. Nós temos que enturmar essas pessoas. Aqui na frente tem vários lugares vazios, quem for chegando, viu? Tem um monte aqui na frente. E nós temos que enturmar. Nesse domingo passado, eu conheci 2 casais. Um no primeiro culto, outro no segundo culto. E do primeiro culto eu fui lá conhecê-los. Aí eu peguei, conversei com eles. Já peguei o telefone deles. Eles contaram para mim que eles me conhecem lá da tempo da Chapada, no ano de 2003. Que ele é militar, ele tinha transferido. E aí eu conversando com ele, já peguei ele pegou o meu telefone, eu digo, você tem que conhecer um grupo pequeno. Aí é disso que eu preciso. Aí ele já peguei o horário que ele podia no sábado. Então, tu me liga que eu vou te passar direitinho. Aí ele mandou uma mensagem, pastor, sou eu, Alcântara. Não esquece do meu grupo. Aí opa, o cara quer mesmo, né? Já contactei um líder, já foi ontem, para um grupo de oração. No segundo culto conheci um outro casal. E eu peguei o casal, já troquei ideia com ele, troquei telefone. Fui passar na loja dele essa semana, que ele queria mostrar um negócio lá, que ele trabalha com gesso. Conversamos 2 horas. Foi para o grupo de oração quinta-feira. Nós temos que estar preocupados com isso. A nossa zona de conforto é nós sentarmos e conversarmos com aquele nosso irmão do grupo, não é? Aquela pessoa que a gente conhece. Não, quebre isso. Você tem que correr atrás para enturmar as pessoas que estão chegando. E aí ele me compartilhou, esse casal compartilhou no grupo, nós tínhamos ido numa outra igreja, e nessa outra igreja a gente entrava e saía, ninguém falava com a gente. Entrava e saía, eu frequentei aquela igreja de outubro até agora. Eu vim aqui, todo mundo falou comigo, inclusive o pastor. E quando conversou comigo, quando eu vi lá na frente, o pastor conversou comigo.
Olha só! Mas nós temos que colocar isso como um alvo. Gente, não podemos ficar acomodados no nosso lugarzinho de conforto. Nós temos que estar enturmando as pessoas, trazendo para o nosso grupo pequeno, enturmar. Esse é o terceiro propósito, enturmar. Quarto propósito, qual é? Engrenagem. Sabe por que você está hoje aqui de manhã? Porque você quer estar engrenado. Engrenar é você trabalhar com uma engrenagem para a máquina funcionar. A igreja, o corpo de Cristo. Ontem eu abri um parênteses nos jovens e falei para eles: olha, não importa o que nós façamos, não importa se é pregação, não importa se é limpar o banheiro, não tem diferença diante de Deus. Nós temos que estar servindo, não importa o que nós venhamos a fazer. Você pode achar tão simples o seu trabalho, mas diante de Deus é tão honrável. Não importa o que seja, não importa se você lutou para que este culto tivesse com cadeiras, não importa se você lutou para limpar este culto, não importa se você lutou para organizar o estacionamento, o importante é que você contribuiu para que a máquina de ganhar almas funcionasse. Nós temos um negócio, almas. Você tem que ter isso em mente. Você tem que ter isso em mente no seu coração. O principal negócio da sua vida, o primeiro lugar de negócio da sua vida, não é o seu trabalho, não é a sua empresa, são almas. Almas a serem alcançadas. E a igreja funciona com esse objetivo principal, almas alcançadas. Então nós trabalhamos, nós participamos de um ministério, nós estamos engrenados para que a igreja funcione, para ganhar almas. Ganhar almas, é isso que nós levamos daqui. Não é o quanto nós colocamos na poupança, não é a quantidade de coisas que nós conseguimos adquirir, são almas que nós conseguimos alcançar para Jesus. Quarto propósito, engrenar. Quinto propósito, qual é? Engrandecer. Qual foi o gesto de engrandecer? Engrandecer, não é? Levantar. Como é que foi levantar assim? Engrandecer. Nós queremos que as nossas vidas, preste atenção para isso, isso é o engrandecer. Nós queremos que as nossas vidas sejam um verdadeiro louvor que chegue diante de Deus. Não através de músicas cantadas, mas através de testemunho pessoal, através de escolhas de vida, através de decisões, através de dizer não para uma tentação, através de resistir àquele pecado, que a nossa vida seja um verdadeiro louvor que chegue diante de Deus. Isso é engrandecer. Nós lutamos para que cada pessoa que aqui chegue, a gente sabe que sempre vão ter bebês na fé, porque sempre vai estar chegando novas pessoas, mas o objetivo é que seja um sacrifício vivo e agradável diante de Deus, que seja a própria vida um verdadeiro louvor, uma verdadeira adoração, engrandecer com as nossas vidas, pela obediência, pela fidelidade que nós temos a Deus. E finalmente, sexto é o de espalhar. Já estou começando a orar para onde nós vamos espalhar depois que nós deixarmos essa obra quase concluída. De coração, gente, estou começando a orar por isso. Eu estou começando a orar por pessoas que Deus vai enviar, por pessoas que Deus vai levantar. Eu tenho olhado muito para a estrada que vai até Itacoatiara, a estrada que vai até Manacapuru. Tem pessoas que nós podemos alcançar lá, e Deus vai levantar essas pessoas, e como igreja nós vamos enviar, vamos preparar, vamos dar o suporte para que nós possamos espalhar esse estilo de igreja criativa, alegre, que está firme na palavra e no amor, para alcançar as pessoas de outros lugares, não apenas daqui. Existem ainda pessoas. Se não existissem pessoas a serem alcançadas, Jesus já teria voltado. Existem ainda pessoas, e nós podemos lutar para alcançar essas pessoas. Se você parar para pensar, se você observar bem, você vai observar que os 6 propósitos, eles convergem para evangelismo. Se nós evangelizamos,
diretamente evangelismo. Se nós ensinamos, nós estamos ajudando pessoas a serem melhores, pessoas a amadurecerem, e através do testemunho acontece evangelismo. Se nós estamos enturmados, olha, tem pessoas que quando vêm para a igreja, começam a vir, elas nem sequer professaram uma decisão ainda, e ela está naquela paquera, e o diabo não quer que ela fique. Então ela vai vir uma vez, vai ter dificuldade para vir outra. Não foi assim com você? Não era assim com você? E vai ter dificuldade quando você já chega e enturma, que ela encontra apoio, amigos, muitas delas passam a fazer aí sim uma verdadeira decisão no coração. Então, mesmo enturmados, nós estamos contribuindo para o evangelismo. Pelo menos nós estamos incentivando, através da nossa amizade, nosso contato, que pessoas sejam alcançadas para Cristo. Se nós falamos em engrenar, o quarto propósito, engrenar. E o que contribui? Você trabalha para o funcionamento desta igreja. Desta igreja. Se você trabalha para que isso ande, para que isso funcione, cada alma que será alcançada através desta igreja, você contribuiu para que isso acontecesse. E o alvo principal de estarmos aqui é o evangelismo. Se você pensa no engrandecer, engrandecer é com a sua vida. Que você seja uma carta viva, testemunhando a respeito de Cristo, sem palavras, mas apenas com seu proceder, apenas com a sua vida. Se nós espalhamos, é para levar esta mensagem transformadora aos que precisam. Se você parar para pensar, tudo tem um único objetivo: evangelizar, ganhar almas para Jesus. Os 6 E's, nós vamos falar juntos agora. Os 6 E's da igreja. Primeiro é evangelizar. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Essa é a direção que nós temos que seguir. Esse é o caminho. Os 6 propósitos que nós temos que guardar. Agora você vai falar os 6 propósitos para a pessoa ao seu lado. Você vai falar para ela, vai ter que guardar. Guarda esses 6 propósitos. Vamos decorar isso. Nós temos que saber isso de cor. Dos propósitos desta igreja. Sempre nós temos que ter pessoas em mente para nós ganharmos para Cristo. Sempre. Esse tem que ser o nosso pensamento. Aproveitar as oportunidades, fazermos amizade, ganharmos pessoas para Cristo. Sempre tem que ter isso na nossa mente, sempre, o tempo todo. Pessoas para ganharmos para Cristo. Que é isso que nós levamos daqui.